Bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo para mais uma aula sobre direito empresarial. Vou me apresentar, apesar de eu já ter feito várias aulas aí ao longo dos últimos meses, acho que é a nossa décima ou 11ª aula. Meu nome é André Felipe Dena, eu sou advogado especialista em direito empresarial e eu tenho aí nos últimos meses ministrado algumas aulas sobre direito empresarial a convite do pessoal da Legale. Então, se vocês forem no perfil deles, vocês vão encontrar vários outros materiais sobre direito contratual, direito societário, especialmente, marcas, né, propriedade industrial e tudo mais. E, enfim, estamos aqui para mais uma aula. Hoje, adivinhem só do que a gente vai falar? Direito societário de novo. É uma matéria que eu conheço muito, que eu gosto muito, né? Eu lido muito no dia a dia, então eu tenho dado um foco legal no direito societário, porque eu sei que também é muito difícil de encontrar conteúdo sobre direito societário na internet, né? Especialmente na área consultiva, não é muito comum a gente ter acesso a bons materiais na internet. A gente não encontra peças, né? Igual a gente coloca lá no Jus Brasil, encontra processos e consegue se embasar para fazer os nossos trabalhos. Então, essa falta de possibilidade de ter acesso aos documentos eu sei que atrapalha muito. Então, enfim, é por essa razão que eu gosto muito de falar sobre societário aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que eu especialmente gosto muito, não é tão raro de a gente ver no dia a dia, né? Que é compra e venda de empresas. Como é que a gente operacionaliza esse tipo de negócio? O que cabe a nós, advogados, fazermos quando esse tipo de situação acontece com o nosso cliente, seja ele comprador, seja ele o vendedor. Eu tô com um probleminha aqui no material, vou tentar colocar aqui na tela e eu prometo que também mais para frente eu vou colocar alguns modelos desses tipos de contratos que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então vamos lá. Ó, tema da nossa aula hoje é cessão de cotas e trespasse. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre esses instrumentos, né? Quais são as diferenças deles, porque muito se fala dos dois em conjunto, e quando usar cada um deles em determinadas situações. Vocês vão ver que um deles é um pouco mais complexo, menos utilizado no dia a dia, mas dependendo da situação é o indicado. Mas enfim, vamos lá, não vou dar spoiler aqui, vamos para a nossa aula. Beleza? Deixa eu colocar aqui o material. Vamos lá. Não estou conseguindo passar aqui, peraí. Boa, vamos lá. Bom, primeiro ponto aqui é quais são os cenários onde a gente encontra compra e venda de empresas, né? Onde a gente precisa desses dois instrumentos. Primeiro, comprar uma empresa já funcionando para o cliente tem tantos pontos negativos quanto pontos positivos. Primeiro, vamos começar pelos positivos aqui, que é não ter dor de cabeça, né? A título de exemplo, para montar o local. Então, às vezes, faz mais sentido comprar um lugar já estabelecido, já reformado, já com maquinário, com funcionários e tudo mais, do que pegar e começar do zero, né? Assumir um ponto já com reputação também é uma coisa interessante, a gente vai falando de um ponto físico. Clientela estabelecida também. Os pontos negativos são as possíveis dívidas, a falta de relacionamento com os funcionários, né? Então, a partir do momento que o cliente ele assume uma outra empresa, ali tem funcionários que ele nunca teve contato, então ele precisa criar aquele relacionamento para que aquelas pessoas passem de fato a ver aquele comprador como o chefe dela e tudo mais. É possível também que esse tipo de empresa tenha ações judiciais rodando. A avaliação, às vezes, da empresa, ela nem sempre é tão exata. Então, pode ser que o seu cliente esteja comprando gato por lebre, né? Como o pessoal fala. Então, cuidado que é preciso ter também na hora de fazer o valuation ali da empresa para fazer a compra. Várias são as situações onde esses tipos de contratos eles são exigidos, né? Então, eu citei alguns exemplos aqui que, a título de exemplo, né? O interesse de investidores externos, né? Então, pode ser que, ali eu citei o caso das startups, porque é muito comum,
Tem ali aquela empresa pequena que começou a crescer, e aí tem aí o pessoal que vem de fora para colocar uma grana e acaba comprando a empresa no fim das contas. Falta de sucessão também é uma coisa muito comum de acontecer. Eu vi nesse ano acontecer uma coisa parecida, até fiz um post no meu Instagram sobre isso, que é o caso onde os fundadores eles não têm herdeiros interessados, ou não têm herdeiros mesmo, em administrar o negócio da família. Então não tem muita opção para esse fundador da empresa, a não ser ele vender para uma terceira pessoa interessada que conheça do mercado, né? Problemas financeiros também, geralmente causados por má administração ou momento econômico do país. Então, pode ser que o seu cliente esteja com muitas dívidas, já esteja no gargalo ali, ele encontra uma outra pessoa que tem o capital para colocar na empresa, né? E essa pessoa tem interesse em adquirir aquele estabelecimento do seu cliente, ou se você tiver pelo comprador, que seja. Então, problemas financeiros também é muito comum. Incorporação de empresa em uma concorrente, né? Então, também muito comum de acontecer. Às vezes tem um concorrente ali do seu cliente que é muito grande e ele tem como praxe um método de expansão de comprar os concorrentes menores dele. Então, isso pode acontecer também. Planejamento sucessório é um assunto que está em alta, né, nos últimos anos. Então, em planejamentos sucessórios é muito comum que a gente veja cessão de cotas, especialmente, né? É um dos instrumentos usados ali para regular esse tipo de situação. Nessas hipóteses, os pais, via de regra, eles cedem as empresas aos filhos, né? Como uma forma de fazer o planejamento sucessório ali. Dito tudo isso, né, cabe a nós, advogados, analisarmos qual dessas duas modalidades faz mais sentido no negócio que o seu cliente está envolvido, levando em consideração todas essas características que a gente vai ver mais à frente nesses dois tipos de contratos. E aí, é claro, que além de analisar o cenário, você precisa entender se você está pelo comprador, se você está pelo vendedor, para que você possa contornar ali a situação da melhor forma para o seu cliente, tá? Então isso também é muito importante. Vamos lá, próximo slide aqui. Bom, primeiro deles é o de trespasse, contrato de trespasse, é muito falado, né, durante a faculdade, tem até ali as disposições do Código Civil que fala sobre o contrato de trespasse, mas a verdade é que o trespasse não é muito comum da gente ver no dia a dia. Eu, particularmente, fiz só uma vez um tipo de contrato dessa natureza, né, de trespasse, porque a gente vai ver que ele é um pouco mais complexo do que a cessão de cotas e isso aí acaba inviabilizando a utilização dele, tá? Então, o que é o trespasse? Vamos começar conceituando aqui. É a venda de um estabelecimento comercial, como uma loja física, ou uma unidade produtiva separada do restante da empresa. Então, vamos supor que o seu cliente tem uma empresa que tem 4 ou 5 filiais, ou tem só uma matriz, mas tem outros 3, 4 imóveis que cada um faz uma parte da operação e tudo mais. Na hora que ele vai vender só aquela parte ali, só aquela filial que seja, pode ser que a gente faça isso através de um trespasse, de um contrato de trespasse. O trespasse ele abrange todos os elementos daquele estabelecimento, seja elementos incorpóreos ou corpóreos, incluindo móveis, marcas, se for o caso, né? Contas bancárias também pode ser que tenha relação no trespasse, mas inclui tudo ali envolvendo aquele estabelecimento, aquela unidade produtiva. No contrato de trespasse, vamos supor que o seu cliente esteja vendendo e aí ele tenha várias filiais. No momento que aquela única filial é vendida através de um trespasse, o restante da empresa ela vai continuar funcionando normalmente. É só aquele pedacinho ali que vai ser desvinculado do restante da empresa, né? Então, ela continua as atividades normalmente. Eu trouxe aqui 2 artigos do Código Civil, né? A gente tem poucos artigos que falam sobre trespasse ali no Código Civil. E aí começa ali no 1142, que conceitua
o que é o estabelecimento, né? Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício de empresa, por empresário ou por sociedade empresária, tá? Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos transativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza, né? E até eu trouxe um ponto de atenção aqui que eu falei já, mas o trespasse ele tem regras específicas para que a eficácia dele esteja em ordem, e elas vão do 1142 ao 1149 do Código Civil. Essas formalidades, né, essas regras, elas são os principais empecilhos pro trespasse, para esse tipo de contrato. Por isso ele não é tão utilizado no nosso dia a dia empresarial, como são outros modelos de contrato, como a gente vai ver aqui, como é o caso da cessão de cotas, por exemplo, né? Aí até o que eu falei ali atrás, caso a empresa ela possua mais de um estabelecimento, a venda de um deles por trespasse não afeta o funcionamento da empresa e nem dos outros estabelecimentos. É como se a empresa vendesse só uma parte dela. Então, o trespasse ele é interessante se o seu cliente não deseja vender a empresa como um todo, mas só um pedacinho dela. No contrato de trespasse, na verdade, como não é a venda da empresa, mas só de um pedaço dela, se o seu cliente for o vendedor, o CNPJ dele continua válido, não tem nenhuma alteração no contrato social da empresa, né, no quadro societário, e o comprador, do outro lado, ele vai precisar ter um CNPJ para que ele possa operar. Então, esse é um detalhe muito importante do trespasse, e eu acredito que seja a principal diferença entre o trespasse e a cessão de cotas. Então, resumindo, no trespasse, o CNPJ continua com o vendedor, o comprador precisa de um CNPJ novo para poder trabalhar, beleza? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouco das formalidades do trespasse. Tem algumas, como eu falei, elas são os empecilhos, né, para esse tipo de negócio. E são exigências que a gente não vê na seção de cotas, por exemplo, né, já dando um spoiler aqui para vocês. Primeira delas é a averbação na junta e a publicidade do negócio para produção de efeitos a terceiros, né? Então, o artigo 1144 fala que o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto, o arrendamento do estabelecimento só vai produzir efeitos quando averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis, né, na junta comercial, e depois da publicação desse ato no Diário Oficial. Só isso daqui já torna o trespasse muito burocrático, né? Especialmente no tocante a essa publicação aqui no Diário Oficial. Mas um ponto de atenção é que entre as partes, entre comprador e entre vendedor, né, a eficácia do trespasse ela já vai se dar com a assinatura do contrato. Então, entre eles não é preciso nem a averbação e nem a publicidade. Isso aqui vale para terceiros. Um outro ponto de atenção é que para as microempresas, né, e para as empresas de pequeno porte, faturamento de até 4,8 milhões ao ano, se eu não me engano, essa publicação ela é dispensada. E a gente sabe que esse regimento tributário aqui é a grande maioria no Brasil, então é muito possível que os cargos que cheguem até vocês sejam empresas enquadradas nesse tipo de empresa, e aí pelo menos a publicidade ela é dispensada, tá? Mas qual será que é a ideia através da averbação e da publicidade? É basicamente dar ciência aos terceiros daquela movimentação que está acontecendo. Porque a gente vê muito na prática a venda de estabelecimentos por trespasse, mas de estabelecimentos totalmente endividados, com vários credores. E aí fica muito fácil, né, para o vendedor se livrar daquele estabelecimento sem comunicar os credores dele e, teoricamente, se livrar das dívidas, né? Não é bem assim que funciona. Então precisa dessa publicidade para que especialmente esses credores, pode ser até mesmo a Fazenda Nacional,
saiba do que está acontecendo ali e eventualmente eles se oponham, se for do interesse deles. Segundo ponto aqui, a obrigação do vendedor, do alienante, ter outros bens para solver eventuais dívidas. Porque se ele não tiver bens para solver essas dívidas, ele vai ele vai precisar ali do consentimento dos credores, que é o que diz para nós o artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores. Então ele precisa pagar todos os credores para que ele possa vender ali através de trespasse. Eu nem preciso falar para vocês que isso aqui na prática eu mesmo nunca vi acontecer, né? Ou se não for pagar todos os credores, precisa pelo menos do consentimento deles, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação. Então, vai fazer um trespasse, o vendedor ele precisa comunicar por escrito todos os credores daquele negócio que ele está fazendo. E aí, esses credores eles têm 30 dias, para poder se opor a essa venda. Se eles não falarem nada nesses 30 dias, se presume que eles concordaram. Então, nesse caso, o vendedor poderia seguir ali com a venda do estabelecimento sem nenhum tipo de problema. Terceiro ponto. Notificação para os credores, caso ele não tenha os bens suficientes, que é exatamente o que eu falei aqui, né? Então, se o vendedor não tiver bens para garantir o passivo, ele vai ter que notificar os credores dele por escrito, que vão ter ali o período para poder se opor a isso, tá? Então, 3 regrinhas aqui relativas ao trespasse, que só elas já tornam muito burocrático, né? A gente fazer um trespasse, beleza? Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Quarto ponto, a não concorrência, salvo autorização para isso. Diferente do que acontece em qualquer outro tipo de contrato, a concorrência no trespasse ela é presumida. Então, o vendedor ele só fica livre da concorrência se tiver autorização expressa no contrato de trespasse para isso, que é o que diz para nós aí o artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao comprador após o momento de transferência. Essa não concorrência, ela tem um prazo previsto de 5 anos, via de regra. E aí um ponto de atenção aqui, se a empresa que está vendendo, né, se você tiver aí pelo vendedor, ela for continuar na mesma atividade, então vamos supor que o seu cliente ele tem uma loja de uma rede de calçados, né? E aí ele vai vender só uma das filiais dele de um determinado bairro, só vende uma parte. É bom que você coloque dentro do contrato de trespasse que a concorrência ela é admitida, porque se o seu cliente, né, no caso o vendedor, ele vai continuar atuando naquela atividade, se não tiver nada falando sobre isso, ele pode ter ali uma concorrência em exercer a atividade dele, que é a própria atividade dele do dia a dia, ali, a venda de calçados, né? Então, se você tiver por quem está vendendo, não se esqueça de colocar essa cláusula aqui permitindo a concorrência, tá? Uma dica para vocês. É possível estabelecer um prazo superior a esses 5 anos previsto em lei, mas é preciso observar ali as devidas proporções. Existem algumas atividades que não faz sentido ter um prazo maior de 5 anos, né, de não concorrência. Então, essa foi até uma discussão trazida ao judiciário alguns anos atrás, e aí que deu aí no enunciado 490 do Conselho Federal de Justiça, né? Esse enunciado ele fala para a gente o seguinte: a ampliação do prazo de 5 anos de proibição de concorrência pelo vendedor ao comprador, ainda que convencionado no exercício da autonomia da vontade, pode ser revisto judicialmente se abusiva. Então, eu trouxe até uma jurisprudência que fala exatamente sobre isso, né? De uma violação de cláusulas de não concorrência. É um caso interessante, mas falando ainda sobre o prazo.
Eu já vi algumas situações onde estabeleceram um prazo de 4 anos, desculpa, de 10 anos, aliás, para não concorrência, e isso não se manteve na justiça, né? Ela caiu por terra essa cláusula. Então, tenham sempre isso em mente também na hora de estabelecer o prazo. Se não falar nada, é 5 anos, tá? Pode diminuir também, tá? Não é só que pode aumentar também, não. Não, pode diminuir também. Eu trouxe aqui um caso de São Paulo, recente, de 2022. E eu vou ler aqui para vocês a ementa, para vocês verem como é que funciona na prática. Violação de cláusulas de não concorrência. Conjunto probatório que demonstra que o réu apelado, vendedor de estabelecimento comercial, que era uma gráfica, permaneceu desenvolvendo a mesma atividade gráfica a uma distância de aproximadamente 650 metros da empresa vendida pela autora, com anúncios nas redes sociais, inclusive, né? Então, o vendedor ele continuou trabalhando no mesmo ramo, que é exatamente o caso que eu coloquei ali, né? Da hipótese onde o cliente ele só vende um pedacinho ali da empresa dele e continua trabalhando. Então, ele continua trabalhando no mesmo ramo, apresentando-se em redes sociais como gerente da empresa, tal, em franca concorrência desleal com a autora. Então, a autora aqui é quem comprou o estabelecimento e aí ela propôs essa ação por conta da concorrência desleal. Então, isso gerou ali a condenação em danos morais de R$10.000 e danos materiais de R$7.000. É um valor irrisório, né, frente ao que eu já vi por aí. Possivelmente eram empresas bem pequenas aqui, de uma única pessoa, e aí por essa razão que gerou um valor de indenização bem baixinho, digamos assim. Mas tem alguns casos que a gente passa do 1.000.000 aí, né, não preciso nem falar. Certo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Boa. Outros cuidados no trespasse. Do diligence, né? A gente não poderia também deixar de falar disso daqui, que na verdade é um passo anterior ao próprio contrato de trespasse, né? Que é aquela investigação que a gente precisa fazer, o cliente precisa fazer, ou nós precisamos fazer para o cliente, para entender ali qual que é a situação que aquela empresa ela está passando, inclusive situação financeira, de ações judiciais, questões tributárias e tudo mais. Não dá para indicar que o cliente, a compra de um estabelecimento para o nosso cliente, sem tomar esse cuidado de analisar qual que é a situação real da empresa ali. E eu digo analisar a fundo, porque nem preciso dizer que é muito comum que os vendedores eles escondam qualquer realidade da empresa para poder mascarar aquele negócio e vender a empresa com mais facilidade, né? É igual quando aquele cara ele vende aquele carro antigo dele que tem um problema escondido ali que só ele sabe e que daqui 1, 2 anos vai estourar na mão de quem está comprando. Então, nós como advogados, nosso papel também é ter esse cuidado aqui, fazer a due diligence para o nosso cliente, se for o caso. Então, o comprador ele precisa ter cautela, especialmente antes de assinar qualquer contrato de trespasse, tá? Então, não é que depois que assinou o contrato de trespasse, o seu cliente ele vai lá e analisa qual que é a situação da empresa. Isso precisa ser feito antes. Então, vamos lá. As dívidas existentes na empresa, né? O comprador ele responde pelas dívidas de antes da compra, se elas estiverem regularmente contabilizadas. O que significa isso, né? Que essas dívidas elas precisam estar ali na contabilidade, no balanço, no DRE da empresa. Porque se elas estiverem, a gente presume que o comprador tinha ciência de todas essas dívidas no momento da compra. Ele não vai poder alegar lá na frente que ele não sabia dessas dívidas, né? Evidentemente que esses documentos eles têm que ser fornecidos pelo vendedor. Se não for fornecido, não tem como falar que o comprador sabia dessas dívidas, né? E aí é muito comum que as empresas elas sequer tenham todos esses balanços contábeis. A gente já tem um problema aí, né? Porque se essa empresa ela não tem os balanços contábeis, como é que vai precificar uma empresa? Não tem como, né? Sem balanços contábeis vai ser uma média estimativa, um achismo ali. Então, se não tem as questões contábeis ali, os documentos contábeis já se acendem um sinal de alerta.
Se essas dívidas elas estiverem escondidas pelo vendedor, como eu falei, uma coisa muito comum de acontecer, ou não contabilizadas, né? O comprador, ele não responde por elas, tá? É assim que entende a jurisprudência e é assim que também entende o Código Civil no artigo 1146. A redação é a seguinte: o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. Então, se você estiver pelo comprador, pode ser que ele seja responsável por dívidas que vieram antes dele entrar na empresa. Então, você precisa explicar isso para o seu cliente também. O vendedor, ele continua solidariamente responsável por essas dívidas anteriores, pelo período de 1 ano, tá? E aí o próprio artigo 1146 também fala para nós: continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros créditos, né, os não vencidos da data do vencimento. Então, o vendedor ele se mantém responsável solidariamente com o comprador pelo prazo de 1 ano. Isso aqui é importante também ter em mente se você estiver pela parte vendedora, tá? E aí é claro que aí são só dívidas pelas quais que já existiam no momento em que o vendedor estava na empresa, né? Então vamos supor que você está pelo vendedor, né? E aí o seu cliente vende a empresa hoje, dia 16/7, vamos supor. E aí, depois da venda, depois de averbado ali o documento na junta, depois de ter sido feita a publicação no Diário Oficial, se for o caso, esse comprador ele começa a fazer várias dívidas no nome da empresa. É claro que aí, nesse caso, o vendedor, o seu cliente, ele não é responsável por elas, tá? É só por dívidas que já existiam enquanto ele estava na empresa. Beleza? Tenham isso em mente também. Dívidas trabalhistas e tributárias, que é a dor de cabeça aí da grande maioria dos empresários. Olha só que surpresa, elas não entram nessa regra. O comprador ele é responsável por todas essas dívidas, estejam elas contabilizadas, estejam elas não contabilizadas, tá? E aí o que traz essa regra para nós é a própria CLT e o CTN. Então, o artigo 448 da CLT diz o seguinte: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 dessa CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Então vocês podem ver aqui que a CLT ela não traz nenhum regramento que fala sobre contabilização de dívida, de prazo para pagamento, né? Solidariedade, nada. Ela diz muito claro que o comprador ele assume essa bronca, a empresa que sucedeu ela assume essa bronca, tá? O que não é nenhuma novidade, né? Porque a gente está falando de valores de natureza alimentar, né, nos trabalhistas, e aí claro que o regulamento vai ser muito mais especial para esse tipo de dívida, tá? Bora pro próximo aqui. O vendedor, no caso das dívidas trabalhistas, ele só é responsável por essas dívidas em caso de fraude. E é diferente da regra do Código Civil que prevê ali a responsabilidade solidária pelo prazo de 1 ano. Então vamos supor que o vendedor ele passe aquela empresa de forma fraudulenta, sabendo de todas aquelas dívidas, desde pagar todo mundo, com exatamente esse intuito de se livrar dessas dívidas. Nesse caso, o artigo 448A, parágrafo único, fala o seguinte: a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovado a fraude. Está cortado aqui, né, o texto, eu estou vendo, mas basicamente em caso de fraude, tá? E aí, nesse caso,
o vendedor ele também é responsável junto com o comprador, beleza? Dívidas fiscais, tributárias. Responsabilidade direta ou subsidiária do comprador, ainda que esteja ou não contabilizada, tá? O artigo 133 do CTN fala o seguinte: a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo adquirido, devidos até a data do ato. Então, até o momento onde o contrato é assinado e é averbado na junta comercial. E aí tem os incisos 1º e 2º aqui. Ele responde integralmente se o vendedor cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. E aí ele responde subsidiariamente com o vendedor se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da venda nova atividade no mesmo ramo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Então, resumindo aqui, o comprador ele responde ou de forma integral ou subsidiária. Integral, se o vendedor parar de funcionar, cessar as atividades dele, ou subsidiária, se o vendedor continuar trabalhando. Então, nesse caso, primeiro o fisco precisa cobrar o vendedor, o alienante, para só depois, subsidiariamente, ele ir atrás do comprador, tá? Tenham isso em mente também. Que acontece muito, né, na prática. O fisco, ele alega sucessão empresarial sem qualquer comprovação fática, especialmente quando a empresa anterior desaparece e outra surge no local. Então, o fisco ele vê que não vai receber mais aquele imposto porque o vendedor ele desapareceu, né? E aí ele já diz de uma vez por todas que teve a sucessão ali e às vezes começa a cobrar uma empresa que não tem nenhuma relação com aquela anterior. Às vezes nem teve uma compra e venda, nem teve um trespasse, né? A empresa só saiu ali daquele ponto, uma outra entrou no local, e aí o fisco diz que teve sucessão, e aí quer responsabilizar aquela empresa que entrou ali por esses tributos. Isso acontece muito também. E aí, por isso, teve uma decisão do STJ, que é bem antiga, inclusive, né, de 2005, que ela fala o seguinte: a responsabilidade tributária por sucessão prevista no 133 do CTN não se presume. Para tanto, exige-se a comprovação da aquisição do fundo de comércio. Tem que ter a comprovação dessa aquisição, sendo inviável a sua caracterização fundada em mera presunção. Então, o que eu já vi acontecer? Um restaurante no centro de São Paulo, né, tinha um restaurante num ponto muito famoso lá, e esse restaurante ele acabou falindo, né, por questões de má administração e tudo mais. E aí ficou ali aquele ponto sem ninguém por uns 3, 4, 5, 6 meses. E aí o que acontece? Um outro restaurante ele se estabelece naquele local com outra razão social, com outros sócios, porque aquele realmente é um bom ponto. Ou seja, esse primeiro restaurante ele faliu, esse segundo que veio depois não tem nenhuma relação com esse primeiro restaurante. Mas o fisco presume que há uma sucessão e aí começa a cobrar os impostos daquele primeiro restaurante em cima desse segundo que veio depois, né? Então, em uma mera presunção, muito provável que em uma execução fiscal, em um embargo de execução fiscal, isso aí vai cair por terra, porque eles precisam da comprovação que teve ali a aquisição. E aí essa comprovação pode se dar através da própria verbação ali na junta comercial, né? Como a gente falou, é um dos passos exigidos ali para a formalização do trespasse. Então isso pode acontecer, certo? Vamos lá. Vou colocar aqui o próximo slide. Eu tô com um probleminha aqui no slide, pessoal, que eu tô precisando voltar, né, como vocês estão vendo, e para depois aparecer a minha imagem aqui. Vamos lá. E a locação?
Muitas vezes a compra de um estabelecimento físico, ela se dá em razão do seu ponto comercial, reputação, né? Então, aquele ponto, como eu falei nesse caso do restaurante, por exemplo, ele é um ativo crucial para esse negócio, para essa compra do estabelecimento. E aí, como é que fica nessa situação? A transferência do contrato de locação, ela depende de concordância do locador. Então não basta só assinar o contrato de trespasse e se presumir que a locação ela também vai ser subrogada a esse comprador. Não é bem assim que funciona. Então, se você estiver pelo cliente que está comprando aquele ponto, antes de se assinar um contrato de trespasse, no momento da due diligence, é preciso já fazer uma prévia negociação com o locador daquele imóvel, tá? Porque se você assinar o contrato de trespasse, o seu cliente assinar esse contrato e nada for falado para o locador, ele vai ter direito a rescindir esse contrato e todo esse negócio cai por terra, como vocês podem imaginar. O contrato de locação ele é personalíssimo. Isso significa que ele está diretamente vinculado ao locatário original. Então não dá para se presumir que ele vai ser transferido no momento da compra do estabelecimento. O Código Civil, no 1148, fala o seguinte: salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, que é exatamente o caso do contrato de locação, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvado neste caso a responsabilidade do alienante. E a lei de locação, no artigo 13, ela fala o seguinte: a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. No caso de trespasse, o que acontece, na grande maioria dos casos, é uma tentativa de cessão da locação ou a sublocação do empréstimo para quem está comprando aquele ponto. Mas isso depende de consentimento do locador, porque se ele não tiver o consentimento, se ele não anuir com aquela transferência, isso é causa para rescisão do contrato de locação. Eu trouxe aqui uma jurisprudência do Distrito Federal, que também é muito legal aí em casos práticos relacionados ao direito empresarial, uma jurisprudência de 2023. E aí é falado o seguinte, vamos lá. Artigo 1148 do Código Civil, né, que eu trouxe ali a previsão para vocês, fala em subrogação. Todavia, esse entendimento não se aplica ao contrato de locação, seja por força do seu caráter pessoal. O locador, com o fim de proteger seu patrimônio, avalia características do inquilino, como capacidade financeira, idoneidade moral, bem como de seu eventual fiador. Quando do trespasse do estabelecimento, o contrato de locação não se transmite automaticamente a quem compra o ponto. Nessa hipótese, não foi apresentado qualquer documento que demonstre que o locador, o dono do imóvel, foi notificado da alteração dos locatários ou que anuiu com referida alteração. Então vamos imaginar você na condição de proprietário do imóvel. Você tem ali um ponto comercial e você aluga para uma empresa, né? E aí você faz toda aquela avaliação de crédito, analisa ali a situação dela na Receita Federal, vê que o CNPJ é antigo, que ela não tem protestos nem nada, você conhece o sócio ali da empresa, e aí você decide, confia e decide alugar o ponto para aquela pessoa. E aí, em algum momento, esse seu locatário, ele decide vender o ponto ali para uma outra pessoa. Uma outra pessoa que você não sabe quem é, que você não fez uma avaliação de crédito, você não conhece os fiadores, não sabe nem se tem fiador. Vocês podem imaginar que na condição ali de proprietário do imóvel, isso pode ser um puta de um problema. Claro que existe a possibilidade de quem entrar ali é uma pessoa honesta, né, de não ter nenhum tipo de problema financeiro, mas o inverso pode acontecer e aí vai gerar uma dor de cabeça gigantesca.
Então, eu entendo que é muito razoável essa disposição da Lei de Locações e do Código Civil de que é necessária a anuência do proprietário do estabelecimento, tá? Então, é por essa razão que existe aqui esses dois artigos que falam sobre o contrato de locação. Então, em resumo, se você estiver pelo comprador, ou até pelo vendedor também, é preciso ser feita essa negociação com o proprietário do imóvel, tá? Antes de se assinar qualquer contrato, beleza? Vamos lá. Próximo tópico aqui. Modelo de contrato de trespasse. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um modelo de contrato de trespasse. Eu vou confessar que não é muito fácil de achar. Eu fiz uma única vez um trespasse, porque eu não indico os clientes a fazer, né? Dependendo da situação. Mas eu encontrei esse modelinho aqui de um caso aqui de São Paulo também. Encontrei no TJ de São Paulo. E eu vou abrir aqui na tela para vocês darem uma olhada, tá? Vamos lá. Instrumento particular de Olha lá, vamos lá. Instrumento particular de compra e venda de fundo de comércio e infraestrutura empresarial. Vê que a nomenclatura do contrato ela nem é trespasse, mas a gente vai ver ao longo do conteúdo dele que é de fato o contrato de trespasse. Então tem ali a qualificação das partes, como vendedor, comprador e tal. Nos considerandos, é dito que o vendedor é legítimo proprietário de um fundo de comércio, estabelecimento comercial, situado no endereço tal. Nome fantasia tal. O comprador deseja adquirir 100% de todos os direitos e obrigações relativos ao fundo de comércio, aquele estabelecimento comercial. Quais sejam móveis, equipamentos, instalações, utensílios, bens do ativo imobilizado, ponto comercial, enfim, todo o patrimônio material e imaterial, no caso do trespasse, né, existentes na data de assinatura do presente instrumento. E aí tem ali o conteúdo do contrato. Resolvem celebrar o presente instrumento e tal. E aí vamos ali ao objeto. Observado o preço, termos, condições e avanças desse contrato pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o objeto do presente instrumento é a venda pelo vendedor e compra pelo comprador redundante, né? Esse modelo aqui não é um que nós faríamos, mas enfim, foi o que deu para encontrar aqui. Do patrimônio relativo ao fundo de comércio estabelecido, tal, como foi falado ali nos considerandos. A compra e venda do fundo de comércio será formalizada na data de assinatura deste contrato, onde o fundo de comércio deverá respeitar as condições e características observadas nesta data, em conjunto, pelas partes, mediante relatório anexo a este instrumento. Se responsabilizará, portanto, o vendedor por todos os atos praticados sob sua gestão. Do preço e forma de pagamento. Observado o disposto, o preço aqui é de R$300 mil, e aí tem aqui como que ele vai ser pago. Deixa eu passar para a próxima aba aqui. Vamos lá. Então, R$19.800 deveria ser pago até aquela data. R$80 mil até a outra data também, 45 mil e tal. Então, na verdade, é um pagamento parcelado, né? Das obrigações do comprador. As partes obedecerão a todas as leis, né, regulamentos, decretos e tal, aplicáveis para o negócio. Isso aqui também é chover no molhado, né? Das obrigações do vendedor. Fica pactuado que as responsabilidades de dívidas, inclusive trabalhistas, tributárias, previdenciárias, negócios realizados e de débitos de quaisquer outras naturezas, cuja responsabilidade seja recorrente da gestão do vendedor, ou seja, do momento em que ele ainda era quem tocava o negócio, serão integralmente de responsabilidade do vendedor. E aí a gente vê que não é bem o que diz ali o Código Civil, né? O Código Civil diz para nós que o comprador ele se responsabiliza por essas dívidas da época do vendedor, se elas estiverem contabilizadas, tá? Enfim, tem algumas outras cláusulas aqui mais simples, como multa, né, confidencialidade e tudo mais. Vamos lá, tem uma outra aqui no final. Disposições gerais do foro e tal, que é isso que tem basicamente em todo o contrato. Então vocês podem ver que
Basicamente, é um contrato bem simples de trespasse. As cláusulas mais importantes é a do objeto, como é em todo contrato, e é estabelecer as obrigações tanto de comprador como de vendedor. O que é muito comum de ser colocado em contratos de trespasse é um inventário de todas as dívidas que existem para aquela empresa, para que elas estejam contabilizadas de uma forma ou de outra, né? E aí é com base naquele inventário que o comprador vai se responsabilizar por aquelas dívidas que ele se responsabiliza, tá? Então é importante deixar isso claro também. Tem aqui a última página, tal, de assinatura de São José dos Campos, esse contrato, enfim. Bem tranquilo, tá? Vamos lá. Próximo instrumento aqui, pessoal. Agora a gente vai falar sobre cessão de cotas. A cessão de cotas, vou até deixar aqui só o PDF em aberto. Ela é a mais indicada para esse tipo de situação, tá? E é o que a gente mais vê no dia a dia e eu vou explicar o porquê. O estabelecimento comercial, ele não muda de titular, pois ele vai continuar pertencendo à sociedade empresária, ou seja, ela continua com aquele mesmo CNPJ. Então, diferente do trespasse, aqui tem a transferência também do CNPJ, a transferência de tudo, não é só daquela filial em específico. O que vai ser alterado nesse caso é o quadro societário. Então, o que acontece aqui é que há a saída de um sócio para a entrada de outro sócio ou de outros sócios, né? As partes são o sócio cedente, que passa nesse momento a ser o ex-sócio, e o cessionário, né? Que passa ali a ser o atual novo sócio. Esse novo sócio ele assume as atividades da empresa e, por consequência, todas as obrigações, estabelecimentos, empregados, equipamentos, dívidas, carteiras de clientes, etc. Tá? Então, diferente do trespasse, ele fica com tudo, inclusive o CNPJ, o comprador. A cessão de cotas ela é realizada através de um instrumento de alteração do contrato social. E aí, como toda alteração de contrato social, né, de empresas registradas na junta comercial, precisa ser registrada também essa alteração contratual, como toda alteração contratual. E o que acontece muito, né, nas cessões de cota, em 99% dos casos, são feitos 2 documentos para esse tipo de operação, né? Tem alguns outros também, mas pelo menos 2 são usados, que é o contrato de cessão de cotas, que é aquele contrato particular entre comprador e vendedor. Nesse contrato de cessão de cotas, as partes elas colocam todas as regras das negociações. Então, valores, prazo, multa, prazo para assinatura de outros contratos que forem necessários. Então, toda a operação ela está descrita nesse contrato de cessão de cotas, tá? E, além desse documento, tem um segundo documento que, como eu falei, é indispensável, que é a própria alteração do contrato social, porque sem isso não existe cessão de cotas. Nesse contrato, elas somente fazem a alteração do quadro societário sem entrar nos detalhes da negociação. Então, primeiro, contrato de cessão de cotas e aqui embaixo a alteração do contrato social. Dentro do contrato de cessão de cotas, né, é muito comum que exista uma cláusula que estabeleça ali que as partes elas vão assinar todos os documentos necessários para concluir a operação. É muito comum que dentro do contrato um dos anexos já seja uma minuta dessa alteração de contrato social, tá? Para as partes já se vincularem ali, já tenham ali a obrigação firmada de, depois de assinar esse contrato de cessão de cotas, elas também precisam assinar a alteração de contrato social, capa de requerimento da junta comercial e, enfim, qualquer outro documento necessário para realizar essa cessão. Uma coisa interessante é que é possível também fazer só o contrato de cessão de cota e arquivar esse contrato na junta comercial, sem a alteração de contrato social no primeiro momento. Mas eu não indico que vocês façam assim, a não ser que vocês tenham muita urgência, né? Já que esse contrato particular ele vai tornar público todas as negociações que foram feitas entre as partes envolvidas.
Além disso, é necessário uma alteração contratual no futuro para ajustar o quadro societário. Então, realmente só faz sentido arquivar esse contrato de cessão de cotas se for muito urgente, né? Se não for possível que as partes logo depois já assinem uma alteração de contrato social. Geralmente nessas operações uma coisa acontece, essas coisas acontecem no mesmo momento, né? Assinou o contrato, já assina a alteração de contrato social e tudo mais. Mas se não for possível, dá também para arquivar, beleza? Vamos lá. Formalidades da sessão, ela tem algumas, né? Embora não seja igual ao trespasse. A averbação na junta, como eu falei, né? Precisa fazer ali a alteração do contrato social e essa alteração precisa ser averbada na empresa. Do contrato não tem eficácia perante nem aos sócios, se tiver outros sócios, nem com relação à empresa. E aí o artigo 1003 diz para nós: a cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, sem o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia contra estes e a sociedade. Tá? Outro ponto, que é o direito de preferência aos demais sócios. Vamos supor que o seu cliente ele queira vender as cotas dele para um terceiro. Ele não pode fazer isso, salvo se tiver disposto diferente no contrato social ou em acordo de sócios, sem dar o direito de preferência aos sócios dele, tá? Se tiver, claro. Se não tiver sócio, não tem como fazer direito de preferência. O artigo 1057 fala o seguinte: na omissão do contrato, o sócio pode ceder a sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio. Então, se for para sócio, não tem problema, não precisa. Independente de audiência dos outros sócios. Ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Então, se tiver essa oposição de 1/4, e é claro que o contrato social ele pode prever um quórum maior, não tem como fazer a cessão de cotas, tá? Essa cessão ela terá eficácia contra a sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. E aí, duas observações aqui. Os demais sócios, ou seja, 3/4 do capital social, eles precisam assinar tanto o contrato de cessão de cotas, se existir, quanto a alteração contratual, tá? Eles também precisam assinar. E aí, claro que aquele que não concorda com a cessão não vai ter como, né, ele assinar essas alterações. É possível estabelecer outras vedações para a cessão, né, como, por exemplo, eu citei aqui, um quórum maior. Então, 75% do capital social para que seja feita a cessão a terceiros e outras situações. A terceira formalidade aqui, que é a responsabilidade do vendedor, né, do cedente, no caso, né? Ela é de 2 anos após a averbação da cessão, só que pelas dívidas que eram da época do cedente, e não as dívidas que vieram depois. Então, qual que é o cuidado que precisa ser tomado aqui? Se você estiver pelo vendedor, pelo cedente, assinou o contrato, fez a alteração, já leva registro na junta, porque a partir daquele momento em diante, o seu cliente como vendedor ele não é mais responsável por dívidas que vierem a partir dali. Claro que se forem dívidas da época dele, ele ainda é responsável por 2 anos. Então vamos supor que teoricamente ficou ali uma dívida trabalhista da época do seu cliente como vendedor, mas nos 2 anos seguintes nada foi falado, não tem ação judicial, não tem nada. Passou esse prazo prescricional de 2 anos, o seu cliente ele não é mais responsável. Então, isso aqui é importante também. O artigo 1003 fala o seguinte, parágrafo único, né? Até 2 anos depois de averbada a modificação, responde o vendedor solidariamente com o comprador, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, tá? Então, o que é muito comum de acontecer, eu vejo esse erro técnico em várias ações trabalhistas. É proposta uma ação ali, trabalhista, e aí o advogado que está pela reclamante, ele viu que teve uma alteração contratual,
no último ano ali, onde um sócio saiu. E ele tenta de toda maneira responsabilizar esse sócio que saiu por essa dívida trabalhista que não é da época desse cedente. Então, o juiz diz exatamente isso, que ele só é responsável pelas dívidas que eram da época dele durante aquele prazo de 2 anos. O que veio depois daquela averbação, ele não é responsável, tá? Então, vocês podem ver aqui que, diferente do trespasse, não precisa de anuência de credor, de notificação para credor. Não precisa de publicação no diário oficial, tá? Não precisa de averbação do contrato de trespasse na junta comercial. O que precisa, claro, é a averbação da alteração contratual, mas é uma coisa muito mais simples de se fazer. Então, só o fato de não ter que fazer essa publicação no diário oficial já tira um peso das costas gigante, né, das partes ali. Então, a cessão de cotas ela tende a ser muito mais eficaz e muito mais simples. Vocês podem ver também que nada é falado sobre concorrência aqui. Então, aqui na cessão de cotas, para que exista a não concorrência, ela tem que ser expressa, ela tem que constar do contrato de cessão de cotas. Senão, não existe concorrência, ela não é presumida. Beleza? Então, por essas razões, na grande maioria dos casos, a gente faz cessão de cotas e não contratos de trespasse, certo? É aquilo, né? Se a intenção for vender só uma parte bem pequena da empresa, só uma filial, aí o trespasse faz mais sentido, tá? Do contrário, cessão de cotas é mais jogo aí para vocês, beleza? Eu vou abrir aqui na tela um modelo de cessão de cotas primeiro, e esse modelo é bem bacana, para vocês darem uma olhada aí, fica mais fácil de visualizar, certo? Vamos lá, peraí. Deixa eu encontrar ele aqui no meio dos modelos. Aqui, ó. Compromisso particular de cessão de cotas e outras avências. Então tem a qualificação das partes aqui, tá? Tanto o vendedor ali como o comprador e o interveniente aqui também. A interveniente, no caso, é a própria empresa. Nos contratos de cessão é muito comum que tenha ali o vendedor, né, o sócio que está saindo, o comprador, o sócio que está entrando, e como anuente, a empresa envolvida. E aí tem os considerandos aqui, deixa eu passar para vocês. Como eu falei, eu estou com um probleminha aqui no sistema, mas agora eu vou conseguir abrir melhor. Vamos lá. Tem ali os considerandos, o Sérgio, na qualidade de titular e detentor, tal, da anuente. Os cessionários têm o interesse em adquirir as operações e a integralidade das cotas. Vocês podem ver aqui que o ponto é a integralidade das cotas. O cedente tem interesse em vender a operação e as cotas. O cedente vai efetuar junto à junta comercial no Paraná o pedido de transformação da Eireli, na época, né, em sociedade limitada, para garantir a entrada desses compradores e tal. E aí tem aqui o objeto, que é o mais importante. O objeto, deixa eu só voltar aqui. O objeto desse contrato é formalizar o compromisso de cessão da totalidade das cotas do capital social da empresa Saudi Commerce, com a transformação dessa empresa de Eireli para uma limitada. Esses sócios vão se tornar os únicos sócios do quadro societário dessa empresa e os anteriores vão se retirar. E aí fala aqui que a empresa está registrada na junta comercial, qual é o capital social dela e tudo mais, né? A cessão da totalidade das cotas da empresa pelo cedente aos compradores representa a alienação da empresa como um todo, incluindo filiais, ou seja, as cotas, né? Os bens corpóreos, os bens incorpóreos, imóveis, marcas, o que tiver. Então vocês podem ver aqui que foi feito até um anexo aqui para colocar todos os bens que estão envolvidos nessa seção de cotas, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. E aí fala do capital social, tal, tudo mais. Qual que é o valor, né, que esse comprador vai pagar? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu achar. Preço. O negócio aqui foi no valor de, tá, uma parcela de 382 mil, uma outra de 191, tal, vai dar aí uns
suponho eu, com uns 800 mil reais. Essa parte é interessante, ó, das respectivas alterações de contrato social. Por quê? Porque foi exatamente o que a gente falou, da alteração que vem depois. As partes se comprometem no prazo de 30 dias, a partir dessa assinatura, firmar a alteração do contrato social da empresa, por meio da qual é efetivada a cessão e transferência das cotas. Então, não basta só o contrato de cessão de cotas. Aqui eles já se comprometem a fazer a assinatura do instrumento de alteração contratual logo depois, em até 30 dias. Então, isso aqui é interessante, né? Porque foi exatamente o que eu falei ali atrás. Vamos lá, o que mais que é interessante para nós aqui? Da responsabilidade das partes até a alteração do contrato social, tá? É muito comum que nesse caso o vendedor ele ainda se mantenha responsável até o momento de assinatura da alteração contratual, tá? E aí aqui também tem uma série de obrigações de apresentação de certidões e tudo mais. Não concorrência, tá vendo? Aqui foi falado expressamente da proibição da concorrência. Confidencialidade também, tranquilo. Rescisão em garantia, aqui já teve uma cláusula que prevê as hipóteses de rescisão, e é dividido em meses, né? Penalidades, disposições gerais e tudo mais, tá? Agora o que eu vou abrir aqui para vocês é um modelo bem simples de instrumento de alteração de contrato social, que é o que vem depois da cessão de cotas, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui são os anexos, ó. Listagem das lojas, inventário, tal, do estoque, tudo mais. Alteração do contrato social, como eu falei, eles já trazem uma minuta aqui da alteração do contrato social, né? Comprovando de registro de marca e tudo mais. Deixa eu tentar subir aqui, pessoal, esse instrumento, porque eu não tinha colocado ele. Espera aí. Tá subindo aqui o instrumento de alteração. Eu vou mostrar para vocês como é que ele é feito, né, e é levado a registro na junta comercial. Só um momento. Hoje o sistema não está me ajudando, mas é porque também eu estou subindo vários documentos, né? E esses documentos, especialmente esse da junta comercial, ele é bem pesado e aí costuma dar uma travadinha. Vamos lá. Essa aqui é a capa da JUSESP, né? Igual todos, tudo mais. E aqui é o que nos interessa. Ó. Tem a qualificação das partes aqui, né? E aí, a deliberação é a seguinte. Resolvem aprovar a cessão e transferência das cotas da sócia tal, titular, tal, da seguinte maneira. E aí tá aqui, ó, quais são as cotas que são cedidas, né? Tudo com base na cessão de cotas, no instrumento. Para Karina Estela Danoso Fábrica, que é a que vai entrar na empresa. E aí o sócio anterior, ele está saindo da empresa, é feita uma alteração aqui do capital social, né? E aí a nova redação das cláusulas e tudo mais. E depois vem a própria consolidação, que nada mais é do que reproduzir as alterações que foram feitas ali. Então, assim, é uma alteração de uma folha, né? Claro que tem operações que são mais complexas, que demandam mais trabalho, mas enfim, é bem simples assim, dessa maneira. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre trespasse e cessão de cotas. Espero que tenha ficado claro quando usar cada uma delas, quais são as diferenças delas, tá? E por que eu prefiro a cessão de cotas. Trouxe alguns modelinhos aqui, vocês podem voltar aqui na aula e pausar ela para vocês pegarem ali a redação das cláusulas para vocês colocarem nos casos de vocês, beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê novamente aqui daqui 15 dias para a nossa última aula que eu estou preparando aí com muito carinho. Vamos falar de novo aí sobre direito empresarial, que eu sei que é a matéria que vocês mais amam. Beleza, pessoal? Abraço, boa terça-feira para todo mundo e a gente se vê.